Que você esteja bem e em paz. Nosso tema de hoje é um tema um tanto polêmico, mas é também um tema bastante atual. Vamos falar sobre o pecado da defraudação e a similaridade que existe entre o defraudar e a sensualidade. Antes de nós abordarmos essa questão, vamos ver o que significa defraudar, porque assim ficará mais simples, né, para entendermos. Defraudar significa cometer uma fraude, iludir, ou criar um ardil para enganar ou criar uma expectativa de algo que não poderá ser cumprido. Então seria um ardil, uma situação criada para criar no outro uma expectativa de algo que nós mesmos não vamos querer cumprir para aquela pessoa. Dois efeitos que a sensualidade causa são justamente iludir e criar expectativa de algo prazeroso nas outras pessoas, né? Na maioria das vezes, a pessoa que usa da sensualidade não está disposta a satisfazer toda a expectativa que causou nos outros. Isso seria então o defraudar. Por isso que existe essa similaridade entre o defraudar e a sensualidade. É como se eles caminhassem juntos. Para que fique mais claro, eu vou usar um exemplo de algo que é bastante comum e fácil de nós entendermos. Seria como que, imagine uma mulher que use roupas, acessórios e atitudes sensuais, provocantes, né? E essas atitudes dela criariam desejos em homens, mas ela não tem a intenção de satisfazer o desejo que aquela sua postura provocou nas pessoas, naqueles homens. Então ela consciente ou inconscientemente, ela está gerando, provocando desejos que ela não está disposta em cumprir naquela pessoa. Então, neste caso, a sensualidade ela está associada ao pecado da defraudação. Porque o defraudar é justamente isso, criar uma expectativa no outro que também não será cumprido. Esse pecado da defraudação, ele não é particular de cunho sexual, e nem somente das mulheres, né? Homens também cometem esse pecado. Por exemplo, são diversas situações, mas, por exemplo, criar uma situação para obrigar alguém ou para levar alguém a investir um dinheiro com promessas de um lucro que aquela pessoa que está propondo não vai poder cumprir, não vai poder satisfazer a expectativa que ele criou naquele investidor. Isso também seria o pecado de defraudar. Criar um ardil, criar uma ilusão para que o investidor acredite que vai obter lucros e então faz aquele investimento. Mas aquele que está propondo, ele não vai cumprir com aquilo que ele criou de expectativa no investidor. Eu não sei se está claro, eu creio que está claro. Esse é o pecado da defraudação, né? Então, defraudar na visão bíblica seria o incitar alguém a um pecado que não poderá ser satisfeito pela pessoa que o incitou, né? Pelo indivíduo que motivou ou que criou a expectativa. O pecado da defraudação, ele é censurado com muita severidade na Bíblia, né? E por isso é algo que nós devemos ter bastante atenção. Nós, como cristãos, nós devemos ter atenção a isso. Nós temos
é muito fácil nós sermos levados pelas imagens do mundo, pela atualidade, pela forma que as pessoas estão vivendo. Mas nós não podemos perder de vista que a regra de fé e prática, a regra de conduta do cristão é a Bíblia, são as Escrituras. Porque é na Bíblia que está revelada a vontade de Deus. E essa questão da defraudação, ela é muito comum hoje em dia, até mesmo entre pessoas que professam a fé cristã. Talvez muitos de forma inconsciente até. Mas não há justificativa para essa inconsciência, uma vez que esse pecado está revelado nas Escrituras. Então nós devemos, a nossa obrigação é conhecer as Escrituras, porque, como eu disse, elas revelam a vontade de Deus. Se você tiver uma Bíblia aí, te convido a abri-la na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Se você não tem a Bíblia, acompanhe a leitura. Eu vou ler e comentar um pouco. 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, o que Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses é que ele já exortou os Tessalonicenses, que, segundo o próprio Paulo, estavam vivendo de acordo com a exortação que receberam. Paulo diz, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver, continue progredindo cada vez mais. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a vida cristã é dinâmica. Então nós recebemos a exortação, a orientação apostólica, a orientação bíblica, os ensinos de Cristo, as doutrinas da fé cristã que foram lançadas pelos apóstolos. Mas nós não devemos simplesmente tomar conhecimento disso. Nós devemos seguir progredindo, ou seja, é o que Jesus falou. Aquele que recebe a minha palavra e as pratica. Eu vou compará-lo como um homem que edificou a sua casa numa rocha. Aquele que recebe as minhas palavras e não as pratica, eu vou compará-lo a um homem que edificou sua casa sobre areia. E aí todos conhecemos essa narrativa de Cristo, né? Vem enchentes, tempestades, ventos que batem impetuosamente contra as duas casas, tanto a edificada na rocha como a da areia. A que está edificada na rocha não se abala, e a que está edificada na areia é grande a ruína, porque ela desmorona. Então, não basta nós conhecermos a exortação bíblica, a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Nós devemos praticá-la. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos continuar progredindo. Então, nós vivemos numa época hoje em que é muito comum a defraudação. Mas nós recebemos a orientação. Então, nós devemos progredir em viver de uma forma que satisfaça a vontade de Deus e não a concupiscência dos olhos ou do coração. Olha o verso 2. Porque estáis inteirados quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Nas Escrituras, de forma geral, não só na carta aos Tessalonicenses, existem muitas instruções, prescrições. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, os Evangelhos, as cartas apostólicas, diversos livros da Bíblia nos trazem prescrições de como podemos viver. Pois esta é a vontade de Deus, ou seja, a nossa santificação. Então vamos aqui no original, Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais
da prostituição. Bom, é óbvio que nem todas as pessoas que cometem o pecado da defraudação se prostituem, né? Mas ele está falando de diversos pecados aqui. A prostituição, normalmente, nós pensamos que peca a pessoa que se prostitui. Uma prostituta, por exemplo, né? Para que fique mais claro. Então, quando falamos de prostituição, nós imaginamos uma prostituta e ela está em pecado. Mas a pessoa que se relaciona com ela também neste ato, também está se prostituindo. Porque a prostituição é o ato de oferecer favores sexuais em troca de algum benefício, né? E a pessoa que faz parte disso, ela também está se prostituindo. Não é só a prostituta, mas o outro lado também. É uma rua de duas mãos. Se não existe a pessoa que alimenta o pecado da prostituição, não existiria a prostituta. Então, o apóstolo Paulo está falando que nós devemos desenvolver a santificação e nos abstermos da prostituição, ou seja, usar de qualquer meio de favores, de oferecer favores sexuais, seja de que ordem for, com o intuito de receber algum benefício. Aqui pode entrar a questão da sensualidade. A pessoa apenas se mostrar, vamos dizer assim, para outra pessoa para obter algum tipo de benefício com este ato. Aí já seria também prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Isso aqui é muito importante, porque nós devemos entender que, mesmo convertidos, mesmo alcançados pela graça, mesmo sendo o templo do Espírito Santo, nós ainda vivemos num corpo carnal. E ainda estamos sujeitos a tentações e aos desejos da carne. Então, a palavra de Deus nos exorta também que existe uma guerra instalada entre o nosso espírito e a nossa carne. E existem os seres carnais, que vivem fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e os seres espirituais, que são os que têm a mente de Cristo. Então nós devemos alimentar mais em nós a questão espiritual, através de leitura bíblica, através da comunhão em cultos, numa igreja que honre a Cristo, numa pregação expositiva legitimamente bíblica, jejum, enfim, nos meios de graça que Deus nos oferece. Porque se nós negligenciarmos essa devocional, fatalmente nós vamos alimentar mais a carne do que o espírito. Porque a forma que temos de alimentar o espírito são essas. E de alimentar a carne, praticamente a vida toda, de forma geral. Tudo que acontece ao nosso redor, praticamente. Então nós devemos saber, possuir o nosso próprio corpo com santificação e honra. Agora, olha como a descrição de Paulo vai entrando para uma prevenção sobre a questão do pecado da defraudação. Verso 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, alimentar ou deixar que sejamos alimentados pelo desejo de lascívia é algo próprio de pessoas que não conhecem a Deus. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão totalmente desarmadas diante da sensualidade. É por isso que o próprio apóstolo Paulo fala aos Colossenses que a falsa religião, a falsa aparência de santidade, a questão externa apenas da santidade, ele não tem efeito nenhum contra a sensualidade. O apóstolo Paulo ele fala isso aos Colossenses. Então nós devemos entender a palavra. O vigiar que Cristo fala não é ficar acordado 24 horas por dia, mas é ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor, do que está acontecendo conosco. Quais são aquelas situações mais perigosas para nós neste campo
da carne, dos pensamentos da carne, e alimentarmos mais a questão espiritual. Verso 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Olha só como o apóstolo Paulo coloca a questão da defraudação. Nesta matéria, neste campo que ele está abordando, ninguém ofenda a seu irmão. Na verdade, é uma ofensa. Se você contra o seu irmão, você está ofendendo ele. Você traz uma ofensa para ele. Porque você pode se tornar pedra de tropeço a um dos pequeninos de Jesus, um ou mais. Mas a situação fica mais severa ainda e deve gerar mais temor naquele que tem a predisposição para seguir a Cristo de fato. Olha só, vamos ler o verso 6 inteiro. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. É o vingador, ou seja, o próprio Deus é vingador de pessoas que agem desta forma, defraudando os outros, usando de sensualidade, causando uma expectativa, criando um desejo no outro, criando uma expectativa que ele mesmo não está, ele ou ela, não está disposto a cumprir na vida do outro. O pastor Paulo diz que Deus é vingador contra isso. E diz ainda que isso foi testificado e claramente exortado nas Escrituras. Está aqui no verso 6. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O caminho do cristão, ele está bem delineado nas Escrituras. Nosso caminho é em santificação, né? Ele é um caminho em santificação, não é um caminho onde nós devemos nos contaminar pela impureza. Verso 8. Dessarte, a palavra aqui diz dessarte, né? Mas vamos entender isso como desta forma, né? Quem rejeita essas coisas, ou seja, essas exortações, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então note como esta questão ela é apresentada pelo apóstolo Paulo como uma questão perigosa e ao mesmo tempo pode se tornar réu de um juízo severo por parte de Deus, que é o vingador dessas coisas, né? E a palavra diz ainda que quem rejeita essa exortação, esta declaração, esta orientação, essas prescrições e instruções apostólicas, não está rejeitando o homem que escreveu. Quem rejeita esta palavra não está rejeitando o apóstolo Paulo que escreveu, está rejeitando a Deus, né? Vamos ler agora na íntegra, com esse cenário todo em mente, vamos ler esta passagem, né? Esses versículos. E enquanto eu leio, com esse cenário em mente, procure entender a gravidade da situação, a gravidade que é o defraudar alguém. Vamos lá. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor
contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, nós vemos que é um pecado grave, perigoso, porque se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, nós podemos tanto cometer este pecado da defraudação facilmente, ou nos envolvermos com ele, cairmos nesses ardis, quando outra pessoa nos apresenta este pecado, né? Então, é algo perigoso do ponto de vista do homem, né, da mulher, do ser humano, e é algo severo do ponto de vista do juízo de Deus. Trazendo isto para a nossa época, para o nosso tempo, nós podemos ver que muitas pessoas estão de fato presas, muitas vezes em laço. Eu quero me dirigir de forma respeitosa às irmãs, principalmente às mais jovens, que talvez não tenham tido ainda contato com esta palavra, com a leitura desta carta aos Tessalonicenses, ou que já nasceram nessa geração de informática, de redes sociais, e que encaram tudo com muita naturalidade, porque o mundo está assim naturalmente. Eu quero me dirigir a essas irmãs, as mais jovens. Cuidado com suas postagens em redes sociais. Você é livre, é claro que é livre. Mas se você tem a intenção e o propósito no seu coração de seguir de fato a Cristo, considere a palavra de Deus. Tome cuidado com suas postagens em redes sociais, porque você pode, até que inconscientemente, sem a intenção de provocar isso, de forma natural, nem passou pela sua cabeça, talvez, né? Mas você pode estar defraudando alguém. Você pode estar, através de fotos sensuais, você pode estar defraudando outras pessoas. Pode até estar contribuindo com o desgaste do casamento de alguém, ou com o fim do casamento de alguém, mesmo que você não saiba, mesmo que seja uma pessoa que você nem conheça, mas que essa pessoa tenha acesso às suas fotos. Não que você será responsável pela destruição do casamento dessa outra pessoa. A responsabilidade é pessoal. Se algum homem se envolver com suas fotos e deixar isso comprometer o seu casamento, a responsabilidade é dele. Mas você estará contribuindo com este mal. Então, que esta palavra possa ficar também com todos os outros, né? Não só as meninas, mas também aos homens ou outras pessoas que criam ardis para provocar situações que eles não vão poder cumprir. Este é o pecado da defraudação. Espero que esta palavra te edifique, que você seja abençoado e que o nome de Deus seja glorificado. Deus te abençoe.